O Deus que abençoou Abraão, que abençoou Isaque, que abençoou Jacó, esteja conosco nesse Shabat. Esteja conosco nesse 7º dia, para nos abençoar também, porque precisamos da tua bênção, precisamos do teu conhecimento, precisamos que seja o nosso pastor, o nosso amigo nessa caminhada, o nosso professor ensinador, como o Senhor chama para aprender de ti, que nós possamos, nesse Shabat, estar com a nossa vida posicionada em posição para receber a tua palavra nesse 7º dia. A Parashá de Israel, o estudo de Israel da semana. As 3 últimas pragas. O Deus Criador pedia para Moisés falar com o Faraó e endurecia o coração de Faraó para não aceitar aquela palavra. Quem pode entender isso? Por isso que eu digo, e está escrito, os que estão na carne não pode agradar a Deus, não pode entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus diz que se discerne espiritualmente pelo Espírito de Deus. Vocês já pensaram isso? Vai lá falar com o Faraó, mas ele já endureceu o coração do Faraó, o mesmo Deus que mandou o teu servo falar com o Faraó. Quem pode entender isso? Então vocês veem que esse Deus que nós pregamos é um Deus que tem poder sobre nossos corações. Tem poder para endurecer, mas também tem poder para amolecer o nosso coração. E nós aceitar a sua palavra. A verdade tem um preço. Nossos irmãos do passado pagaram um preço. Os judeus na Europa pagaram um preço. A família Abravanel disse, pode subir o imposto, mas não nos manda nós embora. Mas os europeus pensaram, para que nós vamos subir deles os impostos, sendo que nós podemos tomar tudo deles? Estão ouvindo? Abuso de poder. E hoje, o que está acontecendo? Estão pagando pelos seus crimes. Estão pagando pelos seus crimes. Estava lendo essa semana a Espanha destruída. A Europa destruída. Estão ouvindo? Então o Criador tem o dia e a hora para cobrar em favor do seu povo, em favor dos seus pequeninos. O judeu pregando diz que a 11ª praga foi os soldados que morreu, porque a Bíblia, a Torá, os pregadores falam em 10 pragas. Mas a 11ª foi o afogamento do exército do Egito naquele mar. Estão ouvindo? E esse afogamento foi o quê? Foi a cobrança daqueles bebezinhos hebreus que eles mataram nos dias de Moisés. Então levou 80 anos para cobrar, mas cobrou. Mas cobrou. Porque Moisés tinha 80 anos quando foi chamado para tirar
o povo do Egito. 80 anos. Então nunca é tarde para ser chamado por este Deus que fez os céus e a terra. Tenha o hábito, tenha o costume de acompanhar a Paraxá de Israel, para vocês terem algo para conversar entre vocês. Tem congregação aí que já não tem nem assunto mais. Estão morrendo no espírito. Entendeu? Estão morrendo. Essa é a verdade. Eu tenho que falar essas coisas. Então acompanhe o estudo semanal de Israel para vocês terem algo quando vocês levantar na comunidade, no Shabat, nas festas santas, vocês ter algo de Deus na vida de vocês para falar, para comunicar, ter assunto. A palavra de Deus é assunto na nossa vida. Estão ouvindo? E tudo é por este Deus. Este vídeo nós vamos provar para vocês que não existe conhecimento e não existe adoração sem o Espírito desse Deus bendito. Estão ouvindo? Tudo é pelo teu Espírito. Tudo é pelo seu Espírito. As pragas do Egito foram bênção para Israel. Mas eles viviam no mesmo país. Praga para uns e bênção para outros. Estão ouvindo? Então tudo é pelo Espírito deste Deus. Nós vamos estar provando para vocês. Está lendo Salmo 51, versículo 11. Depois daquela queda, daquela tragédia que aconteceu com o rei Davi, ele pede para Deus o quê? Não tirar dele o teu espírito. Estão ouvindo? E esse espírito tem que ser observado, porque está com letra maiúscula. Está com letra maiúscula. E na Bíblia dos Nazarenos, está ali, Kadosh Santo. Kadosh Ruach Santo. Estão ouvindo? Nós vamos estar lendo nas duas Bíblias, para nós entender. Porque o versículo 10, ele fala do Espírito dele. Ele fala com letra minúscula. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Você vê que é um espírito com letra minúscula. É o espírito do homem. E depois o versículo 12 também fala do espírito dele, fala com letra minúscula. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Estão ouvindo com letra minúscula. Mas vamos ler aqui o versículo 11. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Confirma aí na sua Bíblia, para ver se está com letra maiúscula. O rei Davi sabia. Se Deus tirasse dele o Espírito, o que ia acontecer? Ele ia ser enganado. Ele ia servir outros deuses. Ele ia servir uma dualidade. Ele ia servir uma trindade e não ia reconhecer o grande Deus Altíssimo, o Criador, como único Deus. Mas a Bíblia tem uma prova muito grande. Zacarias 14:9. Leia lá. Que ele tem que ser reconhecido como rei. E tem que ser reconhecido como único Deus em toda a terra.
Eu só não vou ler para o vídeo não ficar aqui muito grande, mas leia lá, Zacarias 14:9. Naquele dia, um será o Senhor, um será o teu nome em toda a terra. Que na original está assim, o Senhor será rei, e o seu nome será um só em toda a terra, ele será o único Deus em toda a terra. Leia esse versículo em várias traduções, para vocês entenderem a palavra de Deus. Vamos ver que eu tenho um pedaço da Bíblia. Aqui fala, não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Ruach Santo. Aqui, ó. Vê se dá para vocês ler aqui, ó. Ruach Santo. Aqui, ó. Aqui fala, não retire de mim o teu Ruach Santo. Porque sem o Espírito, nós com certeza vamos ser enganados. Com certeza nós vamos ser enganados. Então agora vamos para 1 Coríntios 12, versículo 3, para nós entender a palavra de Deus. Para nós entender a palavra de Deus. A parte B do versículo diz, 12, versículo 3 que eu falei, a parte B do versículo. E ninguém pode dizer que Yehoshua é Adonai, senão pelo Espírito Santo. Na sua Bíblia está Senhor. Na sua Bíblia está Senhor. Mas desse pedaço de Bíblia que sobrou, aqui está escrito, ó. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Ruach de Elohim, diz, Yehoshua é anátema, e ninguém pode dizer que Yehoshua é Adonai, senão pelo Ruach Kadosh. Estão ouvindo? Olha aqui, nesse pedacinho de Bíblia que sobrou para nós. Vê se dá para vocês lerem aí o versículo, ó. Lê aí o versículo. Ninguém vai dizer que Yehoshua HaMashiach é Adonai se não for pelo Espírito. Estão ouvindo? Olha com quem nós estamos lutando. Pessoas que não têm o Espírito. Aí fica difícil de entender. Mas nas vossas orações peça para Deus o Espírito. Porque é com o Espírito que nós caminhamos. É com o Espírito que nós vencemos as dificuldades, os problemas, as tentações, o mundo. Vencer o mundo. Aquele mundo que João disse que o mundo não conheceu ele. Ele estava no mundo, ele fez o mundo, mas o mundo não conheceu ele. Olha a posição deste evangelho. Se for do mundo, não conhece ele, mas tem que ir além do mundo. Além do mundo, porque o mundo não conhece ele. Mas o profeta Isaías conheceu ele quando chamou ele de aquele menino maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O mundo não conheceu ele, mas a Bíblia mostra pessoas que conheceu ele. O mundo não conheceu ele, mas o apóstolo Paulo, quando aponta ele, disse, ele é a imagem do Deus invisível. O que vocês acham? Vocês acham que o apóstolo Paulo conheceu ele? Então a Bíblia, a Sagrada Escritura, mostra pessoas que conheceu ele. E este evangelho é para tirar você do mundo. Este evangelho é para você ter o Espírito de Deus na sua vida, para enxergar Deus. Porque não enxerga Deus sem o Espírito. Volto a falar de novo. Aquele versículo de Zacarias 12:10. Esse Espírito vai chegar em Israel. Olha o que o profeta Zacarias disse sobre
Como que é o versículo mesmo? Sobre a casa de Judá, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei sobre ele espírito, está com letra maiúscula lá, espírito de graça e súplica, e eles olharão para mim, diz o Senhor de Roxu, olharão para mim a quem transpassaram, e chorarão amargamente. Então vocês veem que é pelo Espírito. Estão ouvindo? Nas vossas orações, tenha a humildade do rei Davi. Não tire de mim o teu espírito, senão eu vou virar um inimigo de Deus na terra, servindo deuses estranhos, uma dualidade, uma trindade, servindo coisas que não é de Deus. Estão ouvindo? Então esse é um dos chamados. Que esse Deus que endureceu o coração de Faraó possa amolecer o coração de vocês diante desta palavra. Amém.